é Adriana Zanonato e hoje vamos conversar sobre o menino tecnológico. O tecnológico se chamava Kiko. Ele nasceu e era filho de pais muito amorosos. E como os pais gostavam muito dele, logo que ele nasceu, eles compraram uma cadeirinha muito legal para ele. Uma cadeirinha que tinha um monte de luzinhas, embalava o Kiko por longas horas, tocava canções de ninar e o Kiko ficava se distraindo com essa maravilha tecnológica. Quando o Kiko completou 1 ano de idade, ele ganhou os primeiros eletrônicos dele. Então, durante os jantares e os almoços da família, o Kiko ficava muito quietinho e comportado, brincando com seus eletrônicos. Enquanto isso, os seus pais podiam conversar tranquilamente, sem a interrupção do menino. Aí, o Kiko cresceu um pouquinho mais e aí começou a gostar muito de televisão. Gostar tanto que até almoçar na frente da televisão, ele almoçava, vocês acreditam nisso? Ficava o tempo inteiro, descobriu um monte de personagens encantadores, histórias maravilhosas e ele ficava super envolvido com isso. Certo. Aí, crescendo um pouquinho mais, ele ganhou o primeiro tablet dele. O Kiko ficou apaixonado, porque com o tablet vieram vários joguinhos, né? E os jogos eram muito maravilhosos. Eles tinham muitos desafios e o Kiko adorava brincar com todos esses desafios. O Kiko começou a ficar tanto com os eletrônicos que ele passou a almoçar com a televisão, com o controle remoto do videogame, com o tablet dele, com o celular, e ele passou a confundir a família dele com a família dos eletrônicos. Olha só o Kiko aqui na mesa com todos os familiares dele. Então, os familiares eletrônicos. O que aconteceu? O Kiko retardou a entrada dele na escola porque ele ficava tão bonzinho em casa, não incomodava nada, ficava lá brincando o tempo inteiro com os eletrônicos. Os pais deixaram que ele fosse um pouquinho mais tarde para a escola. Daí, quando ele foi para a escola, ele achava estranho que não eram todas as crianças que ficavam com o seu fone de ouvido o tempo inteiro no ouvido, como o Kiko. Olha só como ele ficava, sempre com o celular na mão. Daí, um dia, chega um amigo dele, chamado Márcio. E o Márcio convida o Kiko para brincar. No início, o Kiko acha meio chato isso, né? Ter que brincar com o Márcio, nem sei bem como é que é isso. Mas depois, ele gostou, foi brincar, correu, pulou, pega-pega, esconde-esconde, várias brincadeiras no pátio e deixou o celular um pouquinho no bolso, porque na escola não podia usar celular durante a aula, não dava para usar celular. E então, depois disso, o Kiko começou a achar interessante participar das brincadeiras em praças e parques e começou a convidar o pai dele, né, para brincar junto com as outras crianças. Mas o pai do Kiko trabalhava bastante, né? Ele era muito ocupado. E a mãe dele também. Então, o que eles diziam? Para com isso, menino, né? Vai jogar um joguinho de futebol que eu te dei. Se tu quiseres, eu compro um outro jogo para ti. Mas para de me chamar. Para de me incomodar com essas coisas de ir pra praça. Tá muito quente ou tá muito frio. E aí, o Kiko sempre era mandado a ficar com os eletrônicos. E o Kiko um dia foi convidado para ir para casa do Márcio. Chegou lá, não tinha TV ligada na hora do almoço, não tinha, os pais dele não estavam usando o celular como os pais do Kiko faziam. Eles almoçavam, o Kiko, o pai e a mãe com o celular do lado da mesa. É possível isso?
Que estranho, né? Nem conversavam entre eles, ficavam só conversando no celular. Muito esquisito isso. Aí, olha só o que aconteceu. Ele chegou na casa do Márcio e o pai convidou para jogar jogos de tabuleiro. Depois eles foram pular, correr no pátio da casa do Márcio. Ele chegou à noite suado, cansado de tanto brincar. Andaram de bicicleta, fizeram um monte de brincadeiras legais. Daí quando chegou em casa, quis contar tudo isso para a mãe e para o pai. Mas a mãe estava ocupada, estava trabalhando no computador. E o pai estava vendo o Jornal Nacional. Então, o que fizeram? Mandaram o Kiko para o quarto de novo. E o Kiko começou a ficar incomodado com aquela situação. E ele começou a brigar com os pais dele, porque ele queria um pouquinho mais de atenção. E aí os pais começaram a ficar preocupados, nunca tinham visto o Kiko brigar. Então chamaram o Kiko e disseram: Kiko, nós vamos te levar consultar um terapeuta. E assim foram. Quando chegaram no terapeuta, olha só o que aconteceu. Olha só, chegou no terapeuta, o pai e a mãe do Kiko disseram: vou deixar o Kiko aqui um pouquinho e vou até ir no shopping, que é bem pertinho, e já venho buscar o Kiko. E o terapeuta disse: não, não é assim que funciona, nós vamos trabalhar juntos. Então, os pais entraram na sessão e daí o terapeuta orientou os pais que eles deveriam ficar mais com o Kiko e deveriam fazer 1 hora diária de jogo com o menino, mas sem TV ligada, sem videogame, sem os pais atenderem telefone. Era mais voltado para o Kiko mesmo. E os pais fizeram isso e foi muito legal. O terapeuta também pediu que os pais limitassem o horário de tela do menino, porque ele ficava muito no computador. E o Kiko não gostou muito da ideia. Olha a carinha dele aqui. Estava bem incomodado porque o pai estava pedindo o celular dele. Mas com o tempo, o Kiko foi percebendo que isso era uma coisa muito legal. Ficar com os pais, trocar ideias, conversar, abraçar e beijar. E assim, o Kiko passou a usar os eletrônicos só como eletrônicos e não como a família dele. E os pais aprenderam também que o Kiko ficava muito mais feliz quando eles davam atenção para o menino. E o Kiko passou então a ir para a escola e olha só como ele ficou feliz na escola. Estava super feliz, porque antes ele estava sempre cansado, porque ficava toda noite jogando videogame, os pais iam dormir e ele ficava lá jogando, acredita? Né? E os pais pensavam que ele estava dormindo, mas ele não estava dormindo, ele estava jogando no videogame. Então o terapeuta disse: não pode, tem que tirar o celular do quarto, guarda o celular na sala. E criança não tem que ter celular à noite, deve desligar o celular 1 hora antes de deitar. E daí o Kiko passou a ficar muito mais tranquilo no dia seguinte e muito mais feliz. E o terapeuta falou também que os pais deveriam dividir o tempo de tela em, por exemplo, 30 antes da escola e 30 depois da escola. Ou, no máximo, já os adolescentes podem ficar 3 horas na tela. Então, assim, todos ficaram muito mais felizes. E daí, no aniversário do Kiko, quando ele fez um novo aniversário, os pais fizeram uma festa com vários brinquedos, mas no parque e sem eletrônicos. Foi a primeira vez que o Kiko teve um aniversário tão divertido. Foi muito legal e os pais ficaram muito felizes. Olha a carinha deles. Então,
Espero que vocês tenham gostado muito dessa história. E nesse livrinho vocês vão poder encontrar um questionário sobre o uso abusivo de internet, para saber se você é ou não um menino tecnológico. Obrigada pela atenção. Meu nome é Elisa Monaco e estou feliz por estar aqui com vocês. Um beijo.